And at the same time, it shines a light on Jesus. E da mesma forma, a palavra também brilha uma luz em Cristo. And shows us the grace that we need E mostra a graça que nós precisamos to become more like Him. para nos tornarmos mais como Ele. So that we're constantly moving from our fallenness Para que nós constantemente estejamos nos movendo da nossa decadência to His holiness. para a santidade dEle. Not simply by our own effort, Não simplesmente pelo nosso próprio esforço, but by His grace. mas pela sua graça. This is why we need what Dr. Schreiner taught this morning. É por isso que nós precisamos daquilo que o Dr. Schreiner falou essa manhã. We apply the gospel to our lives every day. Nós aplicamos o evangelho às nossas vidas todos os dias. So when we read the text, we're not just looking for what it means, Portanto, quando nós lemos o texto, nós não estamos só procurando qual o significado do texto, but how it applies and shapes our lives. mas como aquele texto se aplica e também molda as nossas vidas. So let's talk about these three things with the time we have left. Portanto, então vamos conversar sobre essas três coisas com o tempo que nós ainda temos. First, let's talk about context. Primeira coisa, vamos falar sobre contexto. And I'm going to give you three different kinds of context. Eu daria a vocês três tipos diferentes de contexto. And each of those are going to have some subcategories. E cada um desses terá algumas subcategorias. But I got to move through them quickly. Mas eu preciso correr com elas, então preparem-se. So when you open your Bible and you read a passage, Portanto, quando você abre a sua Bíblia e lê uma passagem, you don't just let it fall wherever it wants. você não deixa que aquela passagem simplesmente caia onde quer que aquela passagem queira. And point your finger and say, "Oh, this passage." Ou simplesmente você abre a Bíblia e coloca o dedo e diz essa passagem. No, you want to understand what is around that passage. Não, você quer entender o que está ao redor daquela passagem. So the first kind of context you look for is what we call historical context. Portanto, o primeiro tipo de contexto que nós estamos buscando ao lermos a passagem é o contexto histórico. Now, I can't emphasize to you enough how important it is that you understand the history of the Bible. Eu não tenho como enfatizar o suficiente a vocês o quão importante é que vocês entendam a história da Bíblia, a história bíblica. Because the story of the Bible is really God's story for us. Porque na verdade a história da Bíblia, a história bíblica é a história de Deus para nós. It's all about Jesus ultimately. Tudo gira em torno de Jesus. It's about how Jesus created the world. É como Jesus criou o mundo. And how man fell. E como o homem caiu. And how God continued to speak to man through overtures of revelation. E como Deus continuou a falar ao seu povo pela revelação. Giving his covenant. Dando a sua aliança. Which covenant we could not keep. Uma aliança que nós humanos não podíamos cumprir. So he had to send his son Jesus. Então ele precisou enviar seu filho Jesus, who established a new covenant. Que estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança. That doesn't depend on us. Que não é dependente de nós. It's totally of his grace. É totalmente baseada em sua graça. And now through faith we participate in his holiness. E agora pela fé nós participamos da santidade dele. We have his righteousness. Nós temos a retidão dele. And so all of the Bible is about Jesus. Portanto, a Bíblia inteira é a respeito de Jesus. And you need to know the grand sweep of history in the Bible. E você precisa entender a grandiosa, de uma forma geral, o entendimento da história na Bíblia. So when you read a part of the Bible, para quando você ler uma parte da Bíblia, you can fit it into that story. Você possa encaixar aquela parte nessa história geral. So let's take, for instance, if we're studying the book of Judges. Portanto, vamos, por exemplo, se estivéssemos estudando o livro de Juízes. We know that this comes after God's covenant with Abraham. Nós sabemos que o livro de Juízes acontece depois do pacto e da aliança que Deus fez com Abraão. And after the children of Israel were in Egypt. E depois que os filhos de Israel estiveram no Egito. And after they came through the wilderness. E depois que eles passaram pelo deserto. And after they entered the promised land. E depois de eles entrarem na terra prometida. But it's before there were kings in Israel. Mas é antes dos reinos de Israel e de Judá.
And it's before the kingdom of Israel divided. E é antes mesmo da divisão dos reinos. And it's before the exile. E é antes do exílio. And it's before Jesus came. É antes de Jesus.